Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz de Cristo esteja repousando sobre a sua vida, que essa paz esteja reinando no seu lar. Que alegria estarmos juntos aqui nessa noite, no nosso culto Vitória pela Oração, juntos diante de Deus, diante dessa presença soberana, essa presença poderosa, essa presença acolhedora do nosso Senhor, derramando os nossos corações, colocando diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que nos deixa ansiosos. Estamos no melhor lugar que o crente, que o homem pode estar, que é aos pés de Cristo. E eu queria nessa noite orar, irmãos, dando início a esse culto. Eu convido você, meu irmão, a participar comigo nessa oração, pedindo a Deus que fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, seja a partir dos louvores, seja a partir dos testemunhos, mas principalmente seja a partir da sua palavra que será proclamada nessa noite. Então, oremos. Pai bondoso, Pai maravilhoso, como é bom estar aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Como é bom saber, Senhor Deus, que o Senhor tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, ao clamor dos Teus filhos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, em primeiro lugar, pela alegria da salvação. Se estamos aqui, Senhor Deus, foi porque primeiro o Senhor nos amou. A Tua palavra diz que o Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Glórias ao Teu nome, Senhor. Como somos gratos a Ti por esse resgate, Pai. Pai, visita a cada coração nessa noite, Senhor Deus. Visita a cada família nessa noite, a cada casa. Que o Senhor possa nessa noite receber a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que possamos nessa noite sair, Senhor Deus, com a nossa vitória nas nossas mãos. Que possamos ouvir a Sua voz, Senhor Deus, perfeita e agradável nos nossos ouvidos. Pai, Te louvamos por tudo. Essa é a oração que fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu queria convidar vocês a acompanharem comigo o nosso texto dessa noite, nosso texto bíblico. O texto vai ser projetado aí na tela da sua TV, no seu celular. Nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 33. Esse texto ele é uma pequena porção ali do discurso de Jesus, aquilo que a gente conhece como o Sermão da Montanha, né? Ou o Sermão do Monte. Jesus se reúne com seus discípulos, há ali junto com Jesus e os discípulos um número significativo de pessoas, e Jesus começa a ensinar. Jesus começa a se expressar, Jesus começa a normatizar os princípios que vão alicerçar a vida do cristão. E o princípio encontrado nesse texto é o princípio da confiança. Jesus ele nos convida, irmãos, a olhar o cuidado de Deus, que Deus tem pelas aves, o cuidado que Deus tem pelos lírios, e ele lança uma pergunta a nós, seus filhos. Não temos nós muito mais valor do que os lírios e as aves? A resposta é sim, irmãos. Nós temos muito mais valores do que as aves, do que os lírios.
diante dos nossos momentos delicados, diante de toda essa dor que temos presenciado, diante das preocupações, diante da expectativa do que será de amanhã, o Senhor nos convida, a partir dessa palavra, irmãos, desse texto, nos convida a depositarmos diante dele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Meu querido, confie no Senhor. Você é muito precioso para Ele. Leiamos o nosso texto, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Louvamos a Deus pela alegria de saber que Ele cuida de nós. Amém? Eu queria convidar a nossa irmã Esther Lima. Nossa irmã Estherzinha vai estar cantando nessa noite. Que Deus a use profundamente. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Como é bom louvar ao nosso Deus. Temos passado, sim, por momentos e tempos difíceis, mas, como diz essa canção, como diz a palavra de Deus, não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus também diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos viver cada dia entregando nas mãos de Deus as nossas ansiedades, as nossas lutas, com a plena certeza de que Ele tem cuidado de nós, cuidado das nossas vidas, cuidado das nossas emoções. E principalmente sabemos que o Senhor Jesus é a esperança da glória. Cada dia que vivermos aqui nessa terra será, em cada um deles, dias guiados pelo Senhor e para a glória do Senhor. Mas quando Ele nos chamar, ou quando a trombeta tocar e Ele vier nos buscar, começaremos a nossa vida de verdade, a vida eterna. E como se faz, Esther, para desfrutar dessa vida eterna? Aquilo que nos dá esperança de que quando morrermos, viveremos eternamente. Como se faz? Entregue a Ele a sua vida. Entregue a Ele tudo que você é, tudo que você tem. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim.
mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Quero te amar mais, Senhor. 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 Peça pra Ele isso, quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, a esperança da glória. Aleluia. Que Deus te abençoe, Esther, que Deus continue usando a sua vida, minha irmã. Belíssimo louvor. Irmãos, queremos saudar os nossos visitantes nessa noite. Queremos conhecer os nossos irmãos que nos prestigiam. Você que nos visita aqui pela primeira vez, você, ou mesmo você que já vem acompanhando os nossos cultos já faz um tempo, saiba que a sua presença aqui conosco ela é muito valiosa. Então receba da nossa igreja um forte abraço fraternal. A nossa igreja ela tem uma característica muito forte, a característica de amar, de abraçar as pessoas. Então sinta-se abraçado pela nossa igreja, fique à vontade. Nós temos aí o nosso chat no YouTube, você ali pode se apresentar, dizer quem é você, você pode dizer da onde você está assistindo o nosso culto, você também pode compartilhar o seu pedido, terão pessoas ali que estarão orando pela sua vida, meu irmão. Então sinta-se em casa, sinta-se em família, você é muito precioso. Querido, chegamos num momento especial, que é um momento a sós com Deus. Esse momento, você, se assim quiser, você pode dobrar o seu joelho aonde você estiver. É o seu momento com Deus. Você ali estará abrindo o seu coração, estará colocando diante de Deus aquilo que tem lhe afligido, aquilo que tem lhe incomodado. E saiba nessa noite que o Senhor está aqui entre nós para ouvir o nosso clamor. Daqui a alguns minutos estarei voltando aqui, estaremos fazendo uma oração juntos. Amém?
Deus maravilhoso, Pai bondoso, só Tu és digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra, Pai. Pai, nessa noite nos derramamos na Sua presença, colocando os nossos pedidos diante de Ti, Senhor Deus. Colocando aquilo que nos aflige nas Tuas mãos, Pai. Vem, Deus, e supre as nossas necessidades. Supre as necessidades dos meus irmãos aqui nessa noite. Pai, visita a cada lar nessa noite, trazendo sustento, Pai, para aqueles que precisam, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo saúde, Senhor. Deus, visita os nossos irmãos enfermos. Pai, temos ali no grupo da igreja várias pessoas, amigos, conhecidos, que estão ali clamando, Senhor Deus, pela Tua cura, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com providência, Pai. Que o Senhor esteja visitando aquelas famílias ali, que o Senhor esteja visitando aqueles leitos hospitalares, Pai. Cremos no Teu milagre. Deus, também pedimos a Ti pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Em especial, Senhor Deus, a família do nosso querido diácono Isaías, da nossa irmã Zilda, da pastora Mônica, do Heber, da Rebeca, Senhor Deus. Também a família do Cláudio, da Daniele, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo o Teu alívio, que o Senhor esteja trazendo o Teu descanso, que o Senhor esteja trazendo o Seu renovo na vida dessas pessoas tão queridas, Senhor. Pai, isso é o que eles precisam de Ti, Pai. Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua providência esteja sempre nos amparando, Senhor. Tu, Senhor, ouves a nossa súplica, Senhor. Ouve a súplica dos necessitados, Senhor Deus. Os meus irmãos que estão aí nas suas casas, com os joelhos dobrados, em reverência a Ti, pedindo, Senhor, atende o nosso clamor. Precisamos, Senhor Deus, da Tua intervenção. Precisamos, Senhor Deus, do Teu milagre nas nossas vidas. Pai, esse é o nosso clamor que fazemos nessa noite, confiando de que o Senhor está nos ouvindo e de que já está nos dando vitória, Pai. E assim cremos, Senhor. Concordamos, Senhor Deus, com cada oração sendo feita aqui e cremos, Senhor Deus, que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, oramos hoje e sempre. Amém. Irmãos, nessa noite iremos ouvir um testemunho do nosso irmão Eduardo Braga. Ele vai estar compartilhando algo que Deus deu a ele, experiência. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dele, cuidado da sua família, e vai estar compartilhando conosco um testemunho. Boa noite, igreja. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Então, o motivo da minha presença aqui é gratidão. Agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida e na vida da nossa família. A palavra de Deus em Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E no versículo 37, logo na sequência, diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na sexta-feira passada, eu fui alvo de um assalto à mão armada junto com a minha filha. Estávamos a caminho do colégio, dentro do carro, e tirando os detalhes desse assalto, o que a gente percebe é a ação de Deus em todo instante. A proteção com a nossa família, a proteção com os nossos filhos, a proteção com aquelas pessoas que nós amamos. E o motivo de agradecimento é constante. Saber que Deus tem estado conosco mesmo no momento de batalha, mesmo no momento de tribulação, mesmo nos momentos de angústia, nos dando resposta, nos dando livramento. Nesse dia, o que eu agradeço
tremendamente a Deus é que em nenhum momento a minha filha, que era a minha grande preocupação, a Carol, foi tocada ou foi abordada, e tenho eu que Deus cegou aqueles assaltantes naquele momento, eles levaram os pertences, mas nossas vidas foram preservadas. Meu irmão, utilize em todo instante, a todo momento, da gratidão. Agradeça a Deus pelos livramentos, pela sua vida, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito. Mesmo nas angústias, agradeça, porque Deus tem dado vitória. Talvez, ao nosso modo de ver, a resposta de Deus não é favorável, mas tenha certeza, a resposta de Deus sempre é favorável a você. E a certeza que nós temos é que Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa certeza de vitória. Cristo é a nossa garantia de vida eterna. E não há maior vitória e não há maior e melhor momento de gratidão do que esse. Então, agradeça a Deus sempre. Utilize esse momento para agradecer a Deus. Chegamos no nosso momento de fidelidade, o momento em que você tem a oportunidade de servir com alegria, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição, queridos. Queridos, temos tantas coisas a fazer, Deus tem colocado aos cuidados da nossa igreja uma tão grande obra, temos tantas coisas para realizar e muitas dessas coisas exigem recursos. Deus tem levantado pessoas e creio que Deus esteja levantando você, esteja despertando essa liberalidade no seu coração. E se você desejar contribuir, queridos, temos aqui as informações das contas da nossa igreja, conta da Caixa, conta do Banco Itaú, temos todas as informações ali para depósitos. Se você desejar fazer um Pix, você vai encontrar a chave que é o CNPJ, a chave de acesso do Pix. Se você tem avesso à tecnologia, você deseja ofertar, dizimar do modo tradicional, você pode se dirigir ali à nossa igreja, terá ali o pastor Esli ou uma outra pessoa para poder receber ali o seu envelope, a sua oferta, o seu envelope de dízimo. Você é chamado a contribuir, irmãos. Temos uma grande obra. Então participe, não fique de fora. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar, já certos de que Deus já está despertando aí no coração de pessoas, que Deus já está providenciando recursos. Vamos orar pelos dízimos e ofertas que estarão sendo entregues essa semana. Senhor, queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que estão sendo entregues a Ti, na Tua casa, Pai. Pedimos a Ti, Pai, bênção sobre a vida dos Teus servos, os Teus servos que têm sido fiéis. Pai, os Teus servos que têm devolvido parte daquilo que o Senhor tem dado a eles, Senhor Deus, fruto do seu trabalho. Pai, que as Tuas mãos de graça estejam sobre a vida do Teu servo, Pai. Pedimos também, Senhor, por aqueles que não puderam dizimar, Senhor, não puderam contribuir, Senhor. Pai, que o Senhor abra as portas de empregos para os nossos irmãos, que o Senhor dê a esse Teu servo, Senhor Deus, que o Senhor dê a esse meu irmão a alegria de servir a Ti com as ofertas, com os dízimos. Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor também venha dar sabedoria aos Teus servos que estarão administrando esses recursos, Senhor. Que esses recursos venham, Senhor Deus, ali e aquela obra possa crescer, possa desenvolver e dar frutos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem separado a nossa igreja ali, dentro daquele nosso contexto Complexo da Maré. O Senhor tem levantado a Central de Bom Sucesso para fazer diferença, Pai. Usa-nos, Senhor Deus. Essa é a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, vamos ouvir mais um louvor com a nossa irmã Esther Lima e que Deus continue falando ao seu coração. Após a nossa irmã Esther, o nosso pastor estará trazendo a mensagem dessa noite. Deus te abençoe, querido. Queridos, como nós estamos falando, nós estamos vivendo momentos bem difíceis, né, com essa pandemia. Mas eu venho chamar a tua atenção nesta hora.
Fique firme. Não deixe a sua fé se esfriar, muito menos morrer. Jesus está voltando. Você sabe a quem você pertence. A palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E você conhece a voz de Deus. Não deixe essa voz ficar distante aos seus ouvidos. Volte onde você caiu. Volte ao seu primeiro amor. Volte a ouvir essa voz que você conhece, que é a voz do seu pastor, o nosso Jesus. Ele disse que Ele é um bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por você. Você foi comprado com preço de sangue. E você tem muito valor. Alguém para ser comprado com esse preço é porque tem muito valor. Você tem valor. Não deixe outras vozes virem aos teus ouvidos e te fazerem desanimar da caminhada da fé, mas levante-se. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar, é tempo de reconciliação. Esse é o tempo. Ele não desiste de você. Enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo e está distante dos caminhos do Senhor, o Senhor te diz agora: volte, ouça a minha voz, volte. Você é minha, você é meu. Você é uma ovelha especial. Volte para junto das 99. Ele vem nos buscar. Se você é dele, então, esse é o tempo de reconciliação. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim, Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão bom pra mim, Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele é tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Amém. Que bom poder estar de volta, poder estar aqui com os irmãos, com as irmãs, com os amigos, e dizer que eu fico muito feliz de ter a oportunidade, né, de estar aqui de volta, retomando, né, as nossas atividades após esse período de quarentena. Eu venho aqui em meu nome, em nome da Clau, agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos de outras igrejas, amigos que se preocuparam conosco. E queria dizer muito obrigado, né, pelas orações, pela demonstração de carinho, pela demonstração, né, de amor, as mensagens que nós recebemos, as orações. Eu tive um querido irmão que veio de carro na porta aqui do nosso prédio para orar por nós aqui, né, aqui, a gente em casa e eles da rua orando por nós. Que momentos preciosos. Eu louvo a Deus por essa demonstração de carinho, pelo cuidado de cada um. Que Deus os abençoe ricamente. E se eu pudesse resumir essas últimas semanas, né, numa palavra, aquilo que nós temos vivido, né, como igreja nesses últimos tempos, eu poderia usar lágrimas. Que dias difíceis nós temos passado. Momentos tão complexos de perdas, né, de lutas. Mas o diferencial é que o Espírito Santo Consolador pôde trazer quietude à nossa alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o diferencial na vida do servo de Deus. E eu pude conversar com um casal, o irmão Diácono Isaías, a irmã Zilda, nossa querida Zildinha, né? E nessa semana, conversando com eles, né, até no domingo, eu pude falar um pouco sobre estas lágrimas. A gente conversou um pouco sobre esse choro. Eu estive lendo um texto acadêmico de um psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e é colaborador também do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas Dr. Victor Bighelli, né, de Carvalho. Ele escreve, quando ele pôde falar sobre a importância do choro. E ele diz o seguinte, né, chorar tem a função de gerenciar o nosso estresse e fazer com que o corpo entre em homeostase, ou seja, nessa situação de equilíbrio.
Da mesma forma que após uma corrida, o cérebro manda uma mensagem para o coração baixar a frequência cardíaca e retornar os batimentos de repouso, o choro ele é importante para voltar ao estado mental basal. Olha que coisa interessante. Carvalho, quando ele pôde descrever isso, mostrou dessa forma, né, a importância do choro. Muitas vezes as pessoas pensam só num ponto ruim do choro, mas ele tem esse lado bom. Dessa forma, eu fico pensando que quem segura o choro pode sofrer sequelas psicossomáticas. É preciso chorar. Não segure o seu choro. Entenda a importância do choro em nossas vidas. Mas ao falar com esses nossos queridos irmãos, eu pude levá-los à reflexão sobre o choro de Jesus. Aquele texto que aprendemos, né, desde pequenos, quem foi nascido e criado na igreja como eu fui, né, como o menor versículo da Bíblia, que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Você se lembra? Jesus chorou. O que levou Jesus a chorar? O que podemos aprender com esse choro de Jesus? Eu gostaria de conduzir vocês neste caminho reflexivo sobre o choro de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por este ensinamento tão precioso aos nossos corações. Fala, ó Deus, em cada vida, toca em cada coração choroso. Ó Pai, traz alento em cada coração e usa o teu servo como este instrumento em tuas mãos. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com a minha vida de forma muito especial. Ó Pai, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela minha recuperação e da Clau, com muitos outros irmãos e irmãs que têm se recuperado também. Obrigado também, ó Pai, por aquele cuidado que tens, ó Deus, com aqueles que tiveram suas perdas. Ó Deus, nós somos gratos por sentir o teu cuidado para conosco. Guarda as nossas vidas em tuas mãos e, ó Pai, que essa palavra seja aplicada em cada coração. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Quando eu olho para esse texto, é interessante que quando eu estudei, né, ao ver esse texto e pensar nesse contexto, quando eu estudei sobre o movimento humanista, eu pude notar que, de certa forma, o movimento humanista era um rompimento com com certa imposição ideológica da Idade Média, onde predominava um imperativo transcendente, ou seja, uma dinâmica de voltar-se para o divino ao invés do próprio humano. E o movimento, então, veio justamente para romper, era uma declaração de rompimento desse voltar-se para o divino e agora focar no próprio homem. Entretanto, queridos, quando eu olho para o Deus bíblico, não um Deus institucionalizado, né, e preso numa religiosidade que o mantém lá transcendente, quase numa perspectiva deísta, mas desse Deus da perspectiva teísta que se importa, o Deus que ama. Eu vejo um Deus humanista. Parece incoerente, mas para mim não é. Eu creio num Deus que é descrito no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, como Deus que se importa, o Deus que ama a humanidade, o Deus que ama o humano, que em seu plano remidor, ele foi ao extremo por nós, subindo numa cruz que não era dele, mas era nossa, e ele o faz por amor. Como esse Deus não volta o seu olhar para o humano? Que incoerência, às vezes até pensar desse jeito. Voltemos ao texto. Jesus, ele foi acionado por seus amigos especiais.
A família de Lázaro era uma família muito preciosa para Jesus. Só que agora Jesus recebe uma notícia. O seu amigo Lázaro estava muito doente. Olha que diz os versos 1 a 3 do capítulo 11 de João. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus ele sabia do propósito daquela circunstância, apesar da dor que causaria em seu coração. A gente vê no verso 4 aqui do capítulo 11 dizendo: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O texto ele faz questão de ressaltar que não foi descaso, mas que ele os amava, apesar da circunstância aparentar certo desprezo. O verso 5 e 6 ele ressalta: Jesus amava Marta, Maria, Marta, irmã de Lázaro, a irmã de Lázaro, Maria e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Mais 2 dias de espera. Quantas pessoas, queridos, quando eu olho para esse contexto, também da mesma forma, acaba culpando Jesus, achando que de alguma forma ele fez pouco caso das suas dores. Quantas vezes, como pastor, eu tenho acompanhado pessoas que têm esse sentimento em seus corações, dizendo: por que o Senhor não olhou para o que eu estou sentindo, para as dores que eu estou carregando no meu peito? Por que Ele permitiu que isso acontecesse com uma pessoa tão boa, com uma pessoa tão querida? Mas ao olhar no texto, olha o verso 17, que apresenta um triste cenário. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lázaro morreu. E eu imagino que esta cena ela acabou corroendo o coração de Jesus. Olha o que diz o verso 20 e 21. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, querido, que dor. Senhor, o Senhor chegou tarde. Senhor, a gente estava te aguardando antes para curá-los. Nós sabemos e cremos que o Senhor pode curar, mas o Senhor falhou com a gente. O Senhor não chegou no tempo certo. O Senhor demorou a chegar. E após esse impacto que ele teve com Marta, vários comentaristas afirmam que o último encontro moveu intimamente o coração de Jesus. Olha o que diz aí a partir do verso 28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou.
Entenderam como tudo aconteceu? É a partir daqui que eu quero pensar nesse choro de Jesus. E a primeira coisa que eu queria pensar com você hoje, nesta noite, é que o choro de Jesus reflete a importância que o homem tem para Deus. Olha só que coisa importante a gente entender aqui. Olha o que diz o verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Você consegue entender isso aqui? A consulta a qualquer léxico, né, do grego, mesmo de natureza estritamente clássica, demonstrará que esse termo ele pode demonstrar profunda agitação no coração de Jesus, severa tensão emocional, aquele sentimento, né, humano que Jesus sentiu ali naquela circunstância em que ele estava vivendo. O texto grego diz que foi isso, uma profunda agitação, uma severa tensão emocional, aquele cenário de profunda tristeza no coração de cada pessoa que estava ali, trouxe esse sentimento ao mestre. Se atentarmos que a concepção que as pessoas tinham dos inexistentes deuses pagãos, é muito importante que entendamos e que tenhamos isso em mente, que a cultura daquela época, onde Jesus, conhecemos a história de Cristo, ela era fortemente influenciada pela cultura grega, tanto que a língua deles era o grego koiné. A cultura grega era muito forte naquele contexto, apesar de não atingir os religiosos judeus, né? Mas boa parte da população tinha sobre eles essa influência. Então a concepção deles, daqueles deuses de que lançavam as aflições sobre a terra por estar abaixo da dignidade deles, e jamais eles eram tocados pelos sentimentos humanos. Então o Senhor Jesus, ele participa desses sentimentos, ainda que sem qualquer pecado, mas no seu coração havia esse sentimento humano e de poder sentir a dor daqueles que ali estavam. E falando nesse texto, Philip Schaff, ele diz o seguinte: que tremenda prova temos aqui da sua verdadeira humanidade, do seu amor condescendente, de suas ternas simpatias, quão perto ele se avizinha em suas lágrimas de todos os que se lamentam. Ou seja, ele sabe o que é chorar. Quando eu choro, quando você chora, quando aquelas pessoas que perdem os seus entes queridos choram, Jesus sabe o que é isso. Quão perto ele se avizinha em suas lágrimas de todos que se lamentam. Quão muito mais natural, amável e atrativo é um Salvador que chora do que um estoico frio, sem coração e sem sentimentos. Ele está aqui mostrando justamente a realidade daqueles que tinham essa concepção de um Deus que não se importava com eles. Mas Filipe afirma que o nosso Senhor se importa com as nossas dores, ele se importa com a humanidade. Agora, se vocês atentarem ao texto, o verso 37 mostra que alguns reagiram com um cinismo cruel. Olha o que diz o verso 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Gente, mesmo depois do choro de Jesus, haviam esses cínicos que ali estavam com essa crueldade, dizendo: mas ele não se importou com seu amigo. Que amigo é esse? Que mestre é esse? Que ao invés de vir rapidamente, retornar rapidamente, demorou mais de 2 dias para chegar aqui. E eles acusavam Jesus de negligência, de não se importar com quem ele dizia que amava. Há um artifício, queridos, aqui maligno, ou melhor,
por parte do próprio maligno, de que Deus não se importa com a nossa dor. E pior, que alguns púlpitos, às vezes se ouve a ideia, se passa essa ideia de que esta é a soberania de Deus. Como se tivéssemos um Deus sádico que sente prazer no sofrimento das pessoas. Ah, Deus quis assim. Eu tenho uma bronca desta frase. Quando as pessoas falam, eu entendo até que alguns querem de alguma forma levar um alento, levar um consolo. Mas quantos já não ouviram esta frase, ou até mesmo já não foram no automático e falaram assim para tentar consolar as pessoas, ou se consolar? A tendência humana é sempre tentar arrumar um discurso terreno para explicar as coisas de Deus e tentar amenizar as coisas. Há sempre uma proposta satânica de levarmos a pensar que Deus não se importa com a nossa dor, que Ele é um Deus insensível. Vejam até que alguns comentaristas argumentam a possibilidade de falta de fé nas palavras daqueles homens, porque eles não acreditavam em Cristo como Messias de Deus, como Deus que se fez homem, né? É como se ele pudesse dizer, ele não pôde curá-lo, né? Era uma forma de invalidar a cura daquele cego. Será que de fato ele curou aquele homem? Será que não foi o acaso? E vem então e abate a incredulidade naqueles corações. Mas o que vimos no texto não foi isso. Jesus, ele se importava com a dor daquelas pessoas que tanto amava, assim como se importa com as nossas dores. E é muito importante entendermos que lá atrás, antes de retornar a Betânia, é notório nós olharmos aqui no contexto e observar de forma tão clara que Jesus sabia qual era o propósito naquele momento, para que aquelas pessoas pudessem ver o milagre que seria operado na vida de Lázaro. Muitas vezes o homem, ele não tem a percepção daquilo que está no transcendente, daquilo que está dentro da mente de Deus, e a gente fica tentando explicar aquilo que é inexplicável. E por isso o homem acaba tirando deduções incoerentes em relação a Deus. Querida, querido, Deus se importa com a sua dor. E Ele não deseja o seu sofrimento. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Quem já pôde assistir, você que não é membro da igreja e pôde participar dos nossos cultos, se você puxar aqui algumas mensagens de outros cultos, você vai se deparar com essa frase que eu gosto sempre de ressaltar. Algumas ocasiões nós sofremos por situações que nós mesmos criamos. E mesmo assim, Deus não se alegra com isso. Eu fico a observar pessoas que às vezes têm aquele pensamento, né? Deus está punindo, Deus está castigando. Gente, o choro de Jesus reflete o valor que nós temos para Ele. Você consegue entender essa verdade? Eu gostaria muito que você colocasse essa palavra no seu coração. Uma outra importante, relevante lição aqui nesse versículo. O choro de Jesus, ele reflete a angústia da condição de morte humana. Olha o que diz os versos 35 e o verso 36 aqui de João 11. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele amava. Enquanto havia aquele outro grupo, né, de cínicos, de incrédulos, que não acreditavam no amor de Deus, na importância que Deus dá à humanidade, a importância, né, o amor dele para com as pessoas, havia do outro lado aqueles que notavam um carinho de Jesus, o amor, que ele se importava, mas de uma forma equivocada. A primeira coisa que veio na mente daqueles bons homens e mulheres
que ali estavam, mas lá, olha o carinho de Jesus por esta família. Jesus chora, pois não mais verá Lázaro. Olha só como está sendo pesado para o coração do mestre. Ele perdeu a oportunidade de encontrá-lo vivo. Ele não chegou a tempo, por isso que ele chora. Ele não vai mais desfrutar do convívio com o seu amigo. Eles não entendiam o propósito de tudo aquilo, nem passava na cabeça deles a onisciência de Cristo. Eu gosto sempre de frisar isso aqui nesse contexto, isso mesmo. Onisciência. A gente chora por essas premissas desses homens e mulheres aqui, porque muitas vezes é isso. Quando perdemos uma pessoa querida, nós sabemos que não veremos mais aqui na terra, né, esta pessoa. É a dor da ausência, como dói ficar pensando, gente, parece que eu não acredito, né, que eu perdi essa pessoa querida, essa pessoa maravilhosa, eu não vou poder mais vê-la aqui, enquanto estivermos no plano terreno, por mais que saibamos que veremos essa pessoa na glória, mas como dói no nosso coração saber que não veremos aqui. E essas pessoas tinham assim essa percepção, mas a questão aqui é que Jesus, em sua onisciência, ele sabia muito bem que reencontraria Lázaro aqui, que ele em instantes diria, Lázaro, sai daí, e sentaria mais tarde com ele à mesa, e o abraçaria, e o beijaria, ele teria aquele convívio, voltaria ao convívio com seu amigo. Por que chorar se ele sabia que teria convívio novamente com ele? Então persiste a indagação, por que Jesus chorou? Ele se entristeceu, como os homens se entristecem. Ao olhar para aquele grupo de homens e mulheres miseráveis, pensou no corpo de Lázaro. E ele, pela sua onisciência, sabia, né, que estava ali em decomposição, naquele sepulcro. As irmãs falam, Senhor, não adianta abrir, já cheira mal. Ele estava naquela situação de putrefação, e então repentinamente ele foi avisado, né, ele foi tomado por um súbito de senso de tristeza e de desespero humano. Dos corações que ali estavam, ele sentiu cada coração partido, dos sonhos humanos despedaçados. Quando nós vivenciamos esta realidade da perda, do pecado e do sofrimento e da dor que assediam o gênero humano, foi isso que passou no coração do Senhor Jesus. Jesus teve a dor em seu coração em saber que não foi esse o seu plano para a humanidade, e sem vida. Era como se dissesse, eu não criei o homem para isso, não foi para a morte, não foi para esse sofrimento todo, mas eu dei vida. Vocês conseguem entender isso, queridos? O choro de Jesus reflete a sua angústia por esta condição de consequência do pecado humano que chamamos de morte. E ele sentiu essa dor. Ele sabe o que nós sentimos. Ele vivenciou isso aqui no corpo humano. E ele se colocou de fato em nosso lugar. Faz sentido isso tudo que eu estou falando para vocês? Por isso, queridos avós, que sai do trono de Deus, como afirma lá com clareza Apocalipse 21:4, diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E essa questão da sequela do pecado sobre as nossas vidas ficará para trás, porque nós estaremos agora vivendo uma nova ordem, nós estaremos vivendo um novo momento, um novo e último momento, que é o momento da glorificação nas mansões celestiais. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero aproveitar aqui este momento para perguntar se você entendeu isso.
Você consegue entender que o mais importante para Jesus é que você tenha vida? Se você ainda não tinha entendido que Jesus tomou aquele lugar naquela cruz para que você tivesse vida, quer neste momento entregar a sua vida nas mãos do Senhor, apenas abrindo a sua boca e dizendo: Senhor Jesus, eu o aceito como o meu Salvador, como aquele que tomou o meu lugar naquela cruz, e agora eu entrego a minha vida em suas mãos. Se você não fez isso, faça isso agora. Basta fechar os seus olhos, basta colocar o seu coração e dizer isso para o Senhor, dizendo: estou aqui meu coração, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça isso nesse instante. É esse o Deus de amor, é esse o Deus da graça, esse é o Deus da misericórdia, esse é o Deus que se importa com as suas lutas, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas perdas. Faça isso nesse momento, querido. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confesse com sua boca que Ele agora passa a ser dono da sua vida. E você, querida, você, querido de Deus, quando vier os pensamentos de que Deus não se importa com o que você está vivendo, pense nisso. Ele me ama. Ele me ama, Ele jamais se esquecerá de mim. Ele está aqui agora usando esse pastor para dizer para mim: você é a menina dos meus olhos. Eu te amo ao ponto de me entregar naquela cruz por você. Nunca se esqueça do tamanho do meu amor por você. Jesus chorou. E esse choro nós precisamos trazer no nosso coração. Ele chora quando você chora. Ele se importa. Ele não tira os olhos sobre sua vida. Em todo tempo, Ele cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, por essa demonstração, ó Deus, que não tem palavras que descreçam a sua grandeza por nós. Obrigado por nos amar, por se importar conosco, por olhar as nossas lutas e as nossas dificuldades e sofrer conosco. Obrigado, ó Deus, porque nos momentos mais difíceis o Senhor está ali ao nosso lado, cuidando de nós. Como, ó Pai, a morte, que é algo que não temos como fugir desta realidade, porque a Tua palavra diz que é o salário do pecado. Ó Deus, e que somente a nossa certeza da vida eterna nos dá essa certeza da vitória final sobre a morte. Mas mesmo nesses momentos tão difíceis de perdas, nós temos a certeza de um Deus que cuida daqueles que aqui ficam. Ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, que essas vidas que de fato hoje entregaram seus corações a Cristo Jesus, e aqueles que agora, ó Pai, vivendo momentos tão difíceis, de tanta dor, podem, ó Deus, dizer: Senhor, obrigado por enxergar mais uma vez o Teu amor, o Teu cuidado sobre a minha vida. Ó Deus, que cada um se sinta cuidado, abraçado, amparado pelo Senhor. E continua a falar aos nossos corações. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Se você tomou uma decisão, tanto de entregar a sua vida a Cristo, ou dizer: eu quero confiar sempre no Senhor, entre aí no link, né, que está aqui no chat, dentro do nosso canal do YouTube, e a gente quer conhecer você, a gente quer te acompanhar em oração. Nós temos uma equipe de oração que está sempre orando por essas pessoas que colocam os seus pedidos. Tá certo? Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, né? E dizer que é uma alegria muito grande, como eu disse no início aqui, né? Que bom poder estar aqui de volta, que bom poder interagirmos aqui, e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E ao final, nós vamos agora nesse final orar
pelos pedidos, né, da oração com propósito, daqueles que estão no propósito de oração. E lembrando você que domingo nós teremos o nosso culto, tem a musicalização infantil. Domingo passado foi lindo, né? Você não deixe de trazer a sua criança para participar, para interagir. Procure a tia Débora, a tia Camila, né? E ver como a sua criança pode participar nessa interação, né, lúdica. É maravilhoso, foi especial, foi precioso. Então não deixe de participar. E também, né, do nosso culto da família, porque agora entramos, domingo já estaremos iniciando o nosso mês da família aqui, né, na nossa igreja. Então, domingo, convide toda a sua família, manda o link para todos os seus familiares para participar do mês da família aqui na Igreja Batista Central Bom Sucesso. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Você que está apresentando o seu propósito de oração, essa é a oportunidade. Pai, nós entregamos diante de Ti cada um desses pedidos, Pai. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, cada vida que está nesse propósito de oração, aqueles que já estão fechando esse ciclo de 4 quartas-feiras, aqueles que estão, ó Pai, na terceira semana, segunda, e aqueles que iniciam agora, ó Pai, esse processo, ó Deus, de oração, esse propósito de colocar durante um mês, ó Pai, esse pedido diante de Ti. Obrigado por tantos pedidos que já ouvimos, recebemos, ó Pai, a resposta do Senhor, e, ó Pai, também nós entregamos estas causas diante de Ti. Pai, obrigado pelo Teu cuidado. Mais uma vez, nós não cansamos de agradecê-lo, ó Pai, o quão o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Obrigado pelo livramento na minha vida, da Clau e da nossa família. E, ó Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por tudo. Dá-nos um restante de semana abençoado. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Sua família está influenciando ou sendo influenciada pelos conceitos dessa sociedade sem Deus? Você deseja que a sua família seja temente e obediente a Deus? Vem aí em nossa igreja, Mês da Família 2021. Famílias que influenciam a sociedade. Todo baseado nos 10 mandamentos. Sua família vai ser abençoada e fortalecida com estudos bíblicos, palestras e outras muitas ações para ajudá-lo a ser forte, temente e obediente a Deus e uma presença marcante e positiva na sociedade ao seu redor. Participe, convide outras famílias para que estejam conosco no Mês da Família 2021 e vamos juntos estudar os 10 mandamentos e aplicá-los todos os dias em nosso lar.